Boa tarde! Oi, minha gente, e aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta nas lives depois de uma viagem aí que eu fiz para Chapada dos Veadeiros e hoje eu vou contar os ingredientes maravilhosos que eu encontrei por lá, mais precisamente a baunilha e uma baunilha muito especial, a baunilha do Cerrado, tá? Então, deixa eu me apresentar rapidinho, porque sempre tem pessoas novas chegando aqui no Instagram que ainda não me conhecem muito bem. Eu sou a Lori, chefe de cozinha, professora de gastronomia e vou falar um pouco para vocês hoje, um pouco não, vou falar muita coisa, muita informação sobre baunilhas, tá? Não só a baunilha do Cerrado, mas baunilhas de um modo geral para você sair daqui dessa live fera em baunilha. Então, gente, eu fui fazer essa viagem, né, para recarregar as baterias. Eu gosto muito, eu preciso de vez em quando dar uma fugidinha da cidade grande. Eu moro em Brasília, mas sou paraibana. E eu fui para Chapada dos Veadeiros pela primeira vez e lá é maravilhoso. É um paraíso, águas cristalinas, cachoeira, trilha, muito sol, foi uma delícia. E quando eu viajo, eu sempre fico de olho nos ingredientes novos, né, para conhecer novos sabores e tudo mais. Eu passei boa parte da minha infância no Tocantins, então eu tô bem acostumada com esses produtos do Cerrado desde a minha infância, com as pimentas, piqui, buriti, esse tipo de coisa. Então, quando eu vou para esses lugares, eu lembro muito da minha infância no Tocantins, que a gente saía para passear nas cachoeiras e tudo mais. E aí eu queria trazer uma reflexão aqui para você. Por que que no Instagram de uma chefe que eu coloco pratos da gastronomia nacional, internacional, enfim, geralmente pratos salgados, né? Por que que a gente vai falar hoje de baunilha, que é um ingrediente que a gente usa mais em pratos doces, né? Antes de eu continuar, queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Coloca um joinha aí pra mim no chat se vocês estão me ouvindo bem, se o som tá chegando. Jesus Romildo tá aqui. Valgue Ferreira, Vani, Rafa Dias. Oi, minha gente. Espero que vocês estejam bem. Coloca aí um joinha pra mim se vocês estão me ouvindo bem, tá? Então, eu fiz essa viagem para lá, para Chapada dos Veadeiros, mais precisamente um município chamado Cavalcante, aqui no Goiás, né? Então lá tem, eu fico muito atenta a todos esses ingredientes. E eu tô trazendo para cá para vocês, para mostrar para vocês, porque a baunilha, ela pode ser usada também em pratos salgados. Mas tem um motivo ainda mais especial. A gente que quer, você que quer cozinhar como chefe, você tem que aprender um pouco mais. É bom que você aprenda um pouco mais sobre a fundo os ingredientes, principalmente os ingredientes da nossa terra, né? Desse nosso Brasilzão, que é maravilhoso e que é muito rico. E tem essas preciosidades, como o que eu vou trazer hoje para vocês aqui, a baunilha do Cerrado. Calma que no finalzinho, mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês. Inclusive, a gente vai fazer hoje uma essência natural de baunilha, tá bom? E não se preocupa se você não tiver a baunilha cerrada para fazer com qualquer tipo de baunilha, para você não precisar mais usar aquelas essências, aqueles aromas artificiais de baunilha nas suas receitas. Então é importante a gente conhecer mais a fundo a origem dos ingredientes. Para quê? Pra gente cozinhar com mais segurança, tá? Isso faz parte de quem quer cozinhar como chefe. A gente conhecer a origem dos ingredientes, conhecer mais a fundo de onde eles vêm, como eles são produzidos. E isso vai fazer com que a gente tenha mais segurança na hora de montar um prato, na hora de criar um prato, na hora de montar um cardápio, explicar esse prato ou esse cardápio para as pessoas, tá? Então isso vai te dar segurança na hora de cozinhar e na hora de apresentar o seu prato também. Então, por isso que é importante a gente conhecer os ingredientes. Sem falar que a baunilha, além de usar em doces, a gente pode usar em pratos salgados também. Combina em molhos para frango, tá? Usada ali com delicadeza, né? Porque realmente ela traz um perfume adocicado que a gente está mais acostumado com os doces. Mas ela dá para usar também em pratos salgados, como eu falei, e fica assim uma coisa surpreendente, tá? Então, esses são os motivos pelos quais eu tô trazendo a baunilha para vocês conhecerem aqui nessa live de hoje, tá? Então, gente, o que é a baunilha e de onde ela vem?
A baunilha é a fava, a vagem de uma orquídea. Uma orquídea muito especial, uma orquídea terrestre, porque a maior parte das orquídeas, elas gostam de ficar em cima das árvores, né? E essa não, essa gosta de ficar no chão mesmo, as raízes diretamente na terra. Então, a orquídea terrestre é uma trepadeira, que significa que ela precisa de algum lugar para subir. E aí ela dá uma florzinha esverdeada, que quando ela é polinizada, ela se transforma numa vagem verde. E essa vagem é que vai se transformar na baunilha, tá? A baunilha tem origem no México. O México é um país maravilhoso. Quem me conhece, quem é meu aluno sabe, tem um módulo lá de cozinha mexicana no meu curso, não é à toa. O México é um país, assim, uma culinária incrível e muito tradicional, muito antiga, respeita muito as tradições. E mais uma vez o México trazendo aqui um ingrediente maravilhoso pra gente, que é a baunilha. Mas hoje a produção maior de baunilha, os maiores produtores são na África e na Indonésia. Na África, mais precisamente de Madagascar e uma região lá que eles chamam o Triângulo Dourado. E essa baunilha é conhecida como a baunilha de Madagascar, que é aquela baunilha mais comum que você acha no mercado. Ou baunilha de Bourbon, tá? Isso porque os franceses, eles começaram a tentar cultivar a baunilha fora do México, levaram para a Europa, mas lá ela não se aclimatou muito bem, né, essa planta, essa orquídea. Mas até hoje é conhecida como baunilha Bourbon ou baunilha de Madagascar, tá? Então existem várias espécies e fazem parte de um gênero de orquídeas que é o das vanilas, tá? E é o único gênero de orquídeas comestível, interessante, né? Vocês sabem que existem as flores comestíveis, né? A gente usa muito para finalizar os pratos, para decorar os pratos na hora do empratamento. Mas nesse caso não é a flor, é a vagem. É a flor polinizada que se transforma na vagem da baunilha, que depois de um processo, né, de cura, de beneficiamento, ela se transforma no produto perfumado e maravilhoso que a gente usa na gastronomia também. E é muito usado nos cosméticos também, tá? Então hoje você, além dessa introdução que eu tô fazendo sobre a origem da baunilha, você vai aprender por que a baunilha é tão cara, você vai entender melhor o preço que é exorbitante. A Cláudia Augusta Boulos falando que a baunilha é um ingrediente essencial na confeitaria, é verdade. E aí eu até lembrei, mais um motivo para você aprender aqui, para eu ter trazido esse ingrediente maravilhoso aqui para essa live. A gente que quer cozinhar como chefe, você que quer cozinhar como chefe, tem que aprender a fazer sobremesas, tá? Sobremesas é uma matéria importante, não só pratos salgados, né? Mas também sobremesas, porque a sobremesa ela fecha a refeição com chave de ouro. Então, quem quer cozinhar como chefe deve aprender a fazer pelo menos algumas sobremesas clássicas, algumas preparações que você pode usar em várias sobremesas, como por exemplo um creme de confeiteiro, né? Um creme pâtissier. E leva baunilha. Então você tem que saber usar esse ingrediente também, tá? Então você vai aprender também para que serve a baunilha, em quais receitas você usa, como usar a baunilha, porque tem um jeitinho de abrir a baunilha que eu vou explicar para vocês, tá? Eu vou te mostrar a baunilha do Cerrado, como eu falei lá no início, né? Você vai aprender também a como escolher a melhor baunilha para você comprar, porque tem umas dicas importantes para você não pagar caro e acabar levando uma baunilha de baixa qualidade para sua casa. Então, eu vou te ensinar a aprender a escolher, vou te ensinar a escolher baunilhas com mais qualidade. O que é que você tem que observar para comprar uma boa baunilha, tá? A gente vai fazer juntinho essência natural de baunilha. Tô com a minha aqui, ó, do lado. Depois eu explico como é que a gente faz isso aqui. É bem tranquilo, bem fácil. Rapidinho você vai fazer e nunca mais você vai querer essência artificial de baunilha. Talvez você assim fique muito mais criterioso em qual receita você vai usar uma coisa ou outra, porque quando a receita é protagonista, quando na receita a protagonista é a baunilha, como por exemplo um creme de confeiteiro, é outra coisa você fazer com a baunilha natural ou com a sua essência natural de baunilha que você vai aprender aqui hoje, tá?
E você vai conhecer também a diferença entre a baunilha natural e a baunilha artificial, tá bom? Que eu vou falar. Então eu já falei de onde ela vem, né? É a vagem dessa orquídea do gênero Vanilla, uma orquídea terrestre. E é produzida hoje em dia na África e na Indonésia, tá? A da África mais conhecida é a de Madagascar. Então, provavelmente a que você vai comprar no mercado depois dessa live, porque você vai comprar. Você vai ficar morrendo de vontade de comprar sua baunilha para fazer a sua essência natural. Provavelmente ela vai vir de Madagascar, tá? E por que é tão caro? Gente, realmente, a baunilha é um ingrediente luxuoso, né? Não é todo mundo que consegue ter acesso à baunilha. Se você tiver a oportunidade, vale muito a pena o investimento, nem que seja para você conhecer, ainda que não seja viável colocar no seu negócio, porque aumenta muito os custos, vai aumentar o preço do seu produto e de repente o seu público-alvo não está disposto a pagar por esse aumento de custos, ainda mais na época que a gente está, né, gente, de inflação e tudo mais. Pelo menos compre a sua baunilha para você conhecer. Para você fazer suas receitas em casa, tá bom? Para usar em menos quantidade, porque é importante a gente conhecer os ingredientes por todos esses motivos que eu falei aqui, tá? Então, por que é tão caro? Uma fava de baunilha, unzinha, custa de 50, eu já vi de R$ 35, mas tá mais difícil. Eu tô vendo mais a partir de 50 a R$ 120. Realmente é muito caro, depende do tipo, depende da qualidade da baunilha, tá? Então ela pode custar de 50 a R$ 120, uma fava. Então é bem caro mesmo, mas por quê? Tem um motivo, gente. Essa baunilha, a planta da baunilha, ela demora 7 anos para começar a produzir uma safra boa, sabe? De 7 a 10 anos para ela dar bastante flor, que vai ser polinizada e que vai dar as favinhas de baunilha. Então, assim, são 7 anos lá a pessoa cuidando dela, o produtor ali cuidando da iluminação, da irrigação, para que essa planta consiga dar uma boa safra de baunilha. E a polinização das flores é feita manualmente. Lá no México tem um inseto que poliniza as flores, mas fora desse país, né, onde ela é produzida, a polinização ocorre manualmente. Também tem um outro motivo. Eles não querem ficar dependendo da abelhinha ou do inseto específico que vai polinizar essa flor. Eles querem garantir que vão ter uma boa produção, então eles fazem isso de forma manual. E a flor da baunilha é muito interessante. Ela desabrocha apenas por um dia. No outro dia ela vai começar a secar e vai cair do pé. Então o produtor tem que ficar ligado, de olho na plantação, de olho na planta, para ir lá ver quais são as flores que já abriram e polinizar, tá? E é uma polinização que é feita preferencialmente pela manhã. Então, assim, é muito delicado, um trabalho demorado, manual, e isso encarece muito o preço da baunilha, mas não terminou por aí. Depois que ela passa, depois que ela é polinizada, a flor se fecha e começa a crescer a vagem. Essa vagem, ela demora, vagem ou fava, tá? É a mesma coisa. Essa vagem, ela demora uns 9 meses no pé para poder ser colhida. Então, demora bastante tempo. Depois dos 7, 10 anos da planta crescendo, dando flor, da polinização manual, ela ainda vai amadurecer por 9 meses, mais ou menos. É uma gestação, né? Para poder ser colhida, e a colheita também manual, muito delicada, e ainda não está pronta para o consumo, porque ela sai verde do pé, né? Então, ele ainda tem que secar ao sol por muitos meses, e depois ainda tem que ficar abafadinha, fechada num ambiente. Eles colocam em armários, em caixas bem fechadas, e ainda fica por meses ali amadurecendo os cristais da vanilina. A vanilina é a substância que traz esse perfume, o cheiro, o sabor característico da baunilha, dessas baunilhas que vêm de orquídeas, né? Então, a vanilina, para se desenvolver, ela leva muito tempo, muitos meses, tem que secar ao sol, como eu falei para vocês, depois tem que guardar essas vagens, e aí ela murcha bastante também, então isso é mais um fator que encarece a baunilha, que eleva o preço, porque tem que colher muitos quilos dessa fava verde para poder sobrar só um pouquinho no final, porque ela murcha, né, ela seca, então ela perde bastante peso. Então, gente, rende pouco, né? Então, assim, é
é uma coisa assim, é realmente um ingrediente luxuoso, mas que faz muita diferença nos pratos, né? Faz um sorvete feito com baunilha natural, não tem melhor. Alma Gasta, oi! Que bom que você tá aqui. Gente, de vez em quando eu vou olhar aqui, que eu tô com uma anotação, uma colinha, para poder não esquecer nada do que eu tenho para falar para vocês, porque é muita coisa aqui. Então, eu vou seguindo aqui na ordem, tá? Então, eu já falei por que a baunilha é tão cara, agora vocês entendem melhor. Aposto que vocês começaram a achar R$ 50 mais barato a partir disso que eu te contei. Então, gente, deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Não, então é isso, tá? E para que serve a baunilha? Além das receitas doces, que eu vou dar alguns exemplos, serve para fazer pudim, flans, vários tipos de creme, como creme de confeiteiro, creme brulee, que é uma sobremesa francesa, aquela que é queimadinha em cima com açúcar, creme chantilly, você pode colocar também um pouco de baunilha, fica uma delícia, tá? Mas serve também para pratos salgados. Como eu falei, combina com frango e combina também com peixe, assim, com muito cuidado, porque realmente ela traz notas muito adocicadas, mas pode ficar uma combinação excelente, inusitada e que vai aguçar assim o paladar. E você que gosta de misturar sabores, saber combinar sabores, uma boa dica que eu te dou é tentar fazer um molho de laranja, por exemplo, para um frango e colocar um pouquinho de baunilha. Vai ficar surpreendente, tá? O molho, gente, um molho mais puxado pro agridoce. E agridoce não é salgado com doce, tá bom? Agridoce é azedo com doce. Então, essa aqui é a combinação de agridoce. Muita gente pensa que agridoce é um molho salgado com doce, mas não é, é azedo com doce. Um molho de tamarindo, para um camarão com um pouquinho de baunilha também fica uma delícia. Pensei nisso agora, porque eu faço um prato com camarão com molho de cajá. E eu tô pensando em colocar um pouquinho de baunilha para ver como é que vai ficar. Acho que vai ficar bom. Então essas são algumas ideias para vocês, muito além dos bolos que a gente conhece, né? Massa de bolo, recheio para bolo. Na confeitaria o uso é amplo, né? E nos pratos salgados a gente também pode aplicar com esses exemplos aqui que eu dei para vocês. Tá? E como é que a gente usa a baunilha? Então, como a baunilha é essa vagem, a gente precisa cortar, a gente corta com a pontinha de uma faca e raspa com a parte que não é cortante da faca, você raspa as sementinhas que estão dentro. Então, a parte que a gente usa da baunilha, que é o ouro da baunilha, a parte mais especial são as sementes, mas você pode usar a fava também. Por exemplo, vai fazer um creme de confeiteiro, você coloca lá as sementinhas que você raspou, né? Cortou a fava no sentido do comprimento, raspou e aí coloca as sementes lá dentro do leite para aromatizar, para depois você fazer o seu creme de confeiteiro. E você pode colocar a fava depois lá dentro também do leite para aromatizar. Depois você retira essa fava, passa um pouquinho na água, seca bastante com um papel toalha. E aí você pode colocar dentro do seu pote de açúcar. E aí você vai ter um açúcar abaunilhado, natural, delicioso, porque tem açúcar abaunilhado para você comprar no mercado, mas geralmente esses produtos são artificiais. E esse seu açúcar vai ser um açúcar muito mais saboroso, mais aromático e natural, né? Se você aproveitar a fava dessa forma. Um outro uso da baunilha é você deixar essa fava secar e aí você tritura e transforma num pó. Então essa é uma forma também de fazer a sua fava de baunilha render bastante, tá? Porque como é um ingrediente caro, a gente quer que ele renda bastante, né? Não vamos desperdiçar nada, nem um centímetrozinho. Então você pode deixar a fava secar bastante e aí você tritura, transforma nesse pó e aí você usa nas receitas normalmente, tá? A fava, ela tem um perfume menos acentuado do que as sementes. As sementes é que tem mais o cheiro, mas ela também é muito perfumada, então dá para usar tranquilo, tá? Então, além de usar as sementes, usar no açúcar para fazer açúcar abaunilhado, usar as vagens secas moídas, transformadas num pó. Você pode fazer também ou comprar uma pasta saborizante de baunilha. Se você for comprar, preste atenção no rótulo, né? Leia lá para ver se a sua pasta saborizante que você está levando para casa
é uma pasta natural, se realmente tem baunilha natural lá nos ingredientes, tá? É bem importante. E para fazer em casa não é difícil, você faz um xarope com água, bastante açúcar e a baunilha natural, a fava e as sementes, e deixa ferver até virar um xarope bem grossinho. E aí você pode usar essa pasta saborizante. A diferença da essência para a pasta é que a pasta já vai estar adocicada, né? Porque ela leva açúcar, para ficar naquela consistência mais grossa, tá? Mas é bem legal também de usar. Então essas são as formas. Existem muitas formas de usar. Eu passei aqui para vocês 5 formas de usar a baunilha. A Cláudia falando que usa muito, vem com as sementinhas. E as sementinhas, gente, são uns pontinhos pretos muito pequenininhos, minúsculos, mais menorzinhos do que grão de café, tá? Do que de café moído. E é muito legal você ver essas sementinhas dentro do produto que você está consumindo. Assim você tem certeza, ou consumindo ou produzindo, porque assim quem está degustando tem certeza que você colocou baunilha natural lá, né? Não que se não tiver as sementes não vai ser de baunilha natural, porque ela pode estar usando, como eu falei, aquele pozinho, né, das favas e tudo mais. Mas se você pega um sorvete que tem os pontinhos pretos, você tem a certeza de que aquele sorvete é feito com baunilha natural. Tem a sobremesa italiana que eu amo, que está no meu curso, que é a panna cotta. Eu amo a panna cotta. Panna cotta significa creme cozido, né? Que é um creme de leite que a gente aromatiza com baunilha. E aí eu adoro ver os pontinhos pretos assim distribuídos na panna cotta, fica lindo, tá? Então, gente, agora eu vou te falar como escolher uma baunilha de qualidade para você comprar, tá? Porque como é caro, você vai investir nesse ingrediente, é bom saber escolher, porque existe muita baunilha por aí de baixa qualidade e o preço não baixa não, o preço é alto mesmo. Uma baunilha de boa qualidade é uma fava que ela seja macia, tá? Maleável, não pode estar seca, quebradiça. Tem fava aí que se você fizer assim, ela quebra no meio, parece um graveto seco. Então, evite essas. Se tiver como você dar uma apertadinha na embalagem lá, você aperta para ver se ela tá macia. E se não tiver como, porque tem umas embalagens que são os vidrinhos, né? Como é que você vai apertar ali? Não tem como. E não dá para pedir para tirar para pegar na baunilha, né? Romper o lacre ali antes de comprar. Então você observa se ela tá brilhante e se ela tá gordinha, se ela não tá muito enrugada. Porque se ela tiver enrugada, é sinal que ela tá bem ressecada e não vai render tanto assim quanto uma baunilha que tá macia ainda, que ainda tá maleável, tá bom? E escolha também as favas maiores, né? Porque tem fava de todo tamanho. Então, e o preço, se não estiver vendendo na grama, né? Porque tem loja que vende por grama. Então, às vezes você compra 4 gramas, às vezes vem 3 baunilhas, às vezes vem 2 baunilhas, depende do tamanho da baunilha. Mas a maioria vende por unidade, então escolha as maiores. Tá bom? Que a gente não é besta nem nada, né? A gente quer fazer o nosso din-din render. Então, tá vendo? Tem gente aqui falando, já comprou assim, muito ruim. Pois é. Então, são essas as dicas que eu te dou para você fazer a sua baunilha render, tá bom? Inclusive, a qualidade da baunilha, ela é classificada pelo grau de umidade que ela tem, né? Então, assim, quanto mais úmida, melhor a sua baunilha, tá certo? Porque assim ela vai render bastante. E vai facilitar na hora de você cortar. Né? Se ela estiver seca, não tem como você cortar. Eu já tentei reidratar baunilhas secas e ela reidrata um pouco, mas não funciona muito bem, sabe? Não chega ao ponto daquela baunilha que você comprou com qualidade, macia, que você consegue cortar, tirar as sementinhas. Então a baunilha seca vai te dar trabalho, então evite essas baunilhas, tá bom? Então agora eu vou mostrar pra vocês a maravilhosa baunilha do Cerrado. Chegou a hora. Olha só, gente. Eu tenho aqui, na verdade eu comprei 3 saquinhos, mas aí eu coloquei em 2. Gente, isso aqui é muito perfumado.
Queria muito que você tivesse aqui para sentir esse cheiro. E olha o tamanho dessa vagem. Eu vou tirar do saquinho para mostrar, até porque a gente vai fazer daqui a pouco a nossa essência de baunilha natural, maravilhosa. Tá cheio de sementinhas dentro do saquinho e isso é tão valioso que eu até guardei o outro saquinho praticamente vazio. Tá só com um pedacinho aqui que eu vou botar dentro também da essência para aproveitar. Olha só, gente. Coisa mais linda. Essa daqui ela rachou, né? Provavelmente rachou no pé mesmo, porque eu peguei essa baunilha. Nossa, ela tá... Até caiu aqui uns grãozinhos, ó. Ó por dentro. Deixa eu ver se consegue fazer o foco. Já sei, vai fazer o foco no meu dedo. Que cheiro bom. Ó, tá vendo aí os grãozinhos? Tá meio difícil fazer o foco, mas enfim. Eu achei essa baunilha aqui. Vou falando e vou abrindo esse outro saquinho. Na comunidade Calunga, lá perto desse município goiano que eu falei pra vocês que eu fui, Cavalcante, lugar de cachoeiras maravilhosas, trilhas maravilhosas. Deixo aqui meu agradecimento aos guias de Cavalcante, eles são muito profissionais, parabéns pelo trabalho de vocês, foi muito bom ter vocês lá ajudando a gente durante a trilha, mostrando os lugares mais bonitos, foi muito legal. Gente, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, venham conhecer Cavalcante. Agora eu virei garoto propaganda de Cavalcante. Não precisa, já é um destino conhecido no mundo inteiro, né? Tinha gente lá do Rio de Janeiro, de Curitiba, de fora do Brasil, todo mundo lá nas trilhas. Dia de semana e as trilhas cheias lá, as cachoeiras cheias de gente, de todo lugar. Ó, gente. Deixa eu mostrar mais algumas aqui. Então, aí eu estava lá na comunidade Calunga, me preparando para entrar numa trilha para conhecer uma cachoeira maravilhosa chamada Santa Bárbara, de águas cristalinas, parece uma piscina. E vi umas senhoras da comunidade vendendo, não tava vendendo isso aqui não, tava vendendo geladinho de Buriti. Eu que sou do Nordeste chamo de din-din. Din de Buriti. Buriti é um coquinho. A palmeira do Buriti, ela dá perto de veios de água, né? Perto de rio. Então, para você descobrir onde tem água no cerrado, é só seguir as palmeiras de Buriti. E aí o coquinho cai. Enfim, é outra iguaria maravilhosa do cerrado. Então, eu tava muito vontade de... Eu já fui para lá pensando em Buriti. E aí eu vi esse geladinho de Buriti, eu falei, me dá um, por favor, não sei o quê. E fiquei conversando com ela sobre os ingredientes do cerrado e perguntei se ela não teria baunilha. Gente, para minha surpresa, essa mulher falou assim: baunilha? Tenho e tenho bastante lá dentro, eu vou buscar. Ela saiu e voltou com um saco cheio de baunilha. Então, assim, eu fiz a festa, eu fiquei tão feliz. Por quê? A baunilha do cerrado é difícil de achar. E é um privilégio poder comprar essa baunilha direto de quem colheu, das mãozinhas da dona Leonildes, que eu lembro o nome dela, nunca vou esquecer. E ela que colheu essa baunilha no meio do mato, ela falou assim. Ela que disse, colhi no meio do mato. Então ela foi dentro do cerrado, achou as orquídeas e colheu a baunilha. Provavelmente essa baunilha secou no pé. Eu perguntei para ela também como é que ela faz a seca, né? Ela disse que coloca um pouco no sol também, mas ela deu uma rachadinha, então eu acho que ela secou no pé. Algumas secaram no pé e outras ela secou ao sol. Olha só. Estão bem sequinhas, gente, mas eu não fui tão exigente assim, né? Eu tava com a oportunidade ali de conseguir baunilha do cerrado para mostrar para vocês e para fazer aqui a minha essência de baunilha do cerrado, porque eu já tenho da outra. Então eu não fui tão exigente assim. Essa baunilha não tá macia, ela tá bem firme, bem durinha, mas vamos usar assim mesmo, tá? Olha só como tá cheio de sementinhas aqui dentro. Ela é bem grossa. E existem, gente, várias espécies de baunilha do cerrado. Essa que eu tô mostrando pra vocês é apenas uma. A dona Leonides não soube me dizer que espécie de baunilha é essa, mas existem muitas espécies. E não confunda com cumaru.
Cumaru é um outro ingrediente também maravilhoso, conhecido também como fava tonka ou baunilha brasileira. Ele é conhecido internacionalmente. Eu tenho aqui também para mostrar para vocês, eu vou mostrar para que vocês não confundam com essa baunilha de fava, né? Baunilha que vem da orquídea. Esse cumaru é como se fosse um coquinho. Olha aqui como é que ele é. Ele é conhecido também como fava tonka. O cheiro dele é abaunilhado, mas é diferente. A substância que tem aqui, né? Qual é a diferença entre cumaru, que é esse daqui, deixa eu botar aqui pra vocês verem, ou fava tonka, e essa daqui, que é a baunilha. Tem muitas diferenças. Essa, como eu falei, vem da orquídea, essa daqui é como se fosse um coquinho, uma semente. E a substância dessa daqui é a vanilina, dessa daqui é a cumarina. Então, isso traz notas diferentes, um cheiro, um perfume diferente, um sabor diferente. E quando você rala o cumaru, esse daqui você usa ralando, tá? Essa daqui eu já falei como é que são os usos, né? Não precisa repetir. Então, o cumaru, quando você rala, ele é assim, ó, por dentro. A gente rala como se fosse no ralador de noz moscada, bem fininho, tá? Então, esse cumaru aqui, ele deixa um retrogosto, o retrogosto é um sabor residual de coco, tá? Nas preparações. Já fiz panna cotta, por exemplo, com cumaru, mas ele deixa um sabor de coco, então fica parecendo um flanzinho de coco. É bem suave, mas dá pra sentir. Eu sinto a diferença, tá? Então, esse aqui é o cumaru, conhecido como a baunilha brasileira, mas não é a baunilha do Cerrado que eu tô mostrando pra vocês, que é essa daqui, tá? Cumaru ficou, olha só a embalagem, é até do Manioca. A baunilha da Amazônia, tá escrito aqui, ó, tá? Então, você encontra assim pra comprar o cumaru. E a baunilha do Cerrado é um cheiro, um aroma mais suave. Esse aroma aqui é muito mais similar à baunilha de Madagascar, que é a baunilha mais comum que a gente encontra nos mercados, tá bom? Então, bora lá fazer a essência. O cumaru, a cumarina também tem na umburana. Quem conhece plantas, conhece umburana e remédios naturais. Eu tô aqui secando meu vidro, que tá bem sequinho. Já ouviu falar de umburana ou emburana, ou umburana de cheiro, tá? Então, é uma planta medicinal, uma semente também, que dá pra você ralar e colocar em pudins e tudo mais. Já fiz pudim com umburana e ficou muito gostoso. E com o cumaru dá esse gostinho de coco, que nem sempre a gente quer, né? E essa daqui é a ideal para substituir a outra baunilha, a de Madagascar. Então, para fazer a essência natural, olha só o que eu tenho aqui. A minha essência é do ano de 2014. Para vocês aparece invertido aí, mas eu fiz essa essência dia 30 de novembro de 2014. Quanto tempo? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 8 anos. É isso? 8, 10 anos. 8 anos. A pessoa boa de matemática. Enfim, é de 2014. Então tem isso também, né? É cara, mas você pode reutilizar e vai render bastante, tá? Então aqui eu tenho um vidrinho de vodka. Esse vidrinho eu já comprei assim, com a vodka dentro. Então eu só coloquei as baunilhas aqui dentro. Mas se você não achar o vidrinho pequeno de vodka para usar, você pode reaproveitar, o que é muito bom, né? Reaproveitar embalagens, um vidrinho como esse. Se você for reaproveitar, você tem que ferver o seu vidro e a tampa, tá? Por 20 minutos. Então, põe lá na água, quando levantar a fervura, ferve por 20 minutos e coloca em cima de um paninho. Ele tava aqui, ó, em cima de um paninho limpo, para secar, tá? Então, depois que o vidro estiver seco e frio, aí você faz a sua essência. Como é que a gente vai fazer essa essência? Você vai precisar de uma bebida destilada. E por que eu tô usando vodka? Porque ela é mais suave e não vai interferir no sabor. Eu tenho também uma essência de baunilha feita na cachaça envelhecida, mas eu não gostei. Porque tem o sabor forte da cachaça, então assim, eu uso muito raramente
Como eu uso raramente, até se perdeu lá dentro do meu armário, eu fui lá buscar pra trazer pra vocês, eu não achei a minha essência. Eu fiz na mesma época que eu fiz essa daqui, em 2014, e essa daqui é a que eu mais uso. Então vai acabando e eu vou completando com mais vodka e usando cada vez mais. A de cachaça eu não recomendo, tá? Porque ela vai interferir no sabor. Então, a bebida que eu recomendo é a vodka. Escolha uma vodka de boa qualidade, tá bom? Pra você fazer a sua essência. E aí é só encher o vidrinho, mais ou menos, gente, entre 250, entre 200 e 300 ml, tá? Isso aqui não é uma ciência exata, não. Quanto menos vodka você colocar e quanto mais baunilha você colocar, mais forte vai ficar a sua essência, né? Mas isso aqui é ao seu critério, eu tô te dando um parâmetro. Entre 200 ml e 300 ml de vodka é uma boa quantidade. E vai durar bastante. Então a gente enche aqui, ó, o vidrinho com vodka. Eu gosto do cheirinho. E agora a gente vai mergulhar as nossas favas de baunilha. E elas vão morar aqui dentro para todo sempre. Essa daqui eu vou abrir, ó, para expor o conteúdo dela, expor as sementinhas. Nossa, que preciosidade, gente. Tá cheio de semente, o cheiro é maravilhoso. Baunilha é usado também na indústria de cosméticos, né? E de perfumaria. Essa daqui tá mais macia. Eu vou abrir ela assim. Se a sua baunilha estiver macia, você corta com a pontinha da faca, tá? Raspa as sementes, coloca as sementes aqui dentro. Eu vou dar uma raspada assim, ó, de leve. Deixa eu colocar aqui mais na frente, para que vocês possam ver. Aí. Olha aí. Dá uma raspada de leve, porque depois a gente vai chacoalhar isso aqui e as sementes vão cair na vodka do mesmo jeito. Ai, que emoção, gente. Minha essência de baunilha maravilhosa, de baunilha do Cerrado. Repetindo, se não tiver baunilha do Cerrado, não deixe de fazer a sua essência de baunilha natural com a baunilha que você encontrar aí. Não precisa ser a baunilha do Cerrado. Deixa eu só tirar aqui um fiapinho, que eu acho que é de pano. E vai tudo aí pra dentro. Esse saquinho aqui também que eu tava guardando. Esse graveto minúsculo, mas eu não vou desperdiçar. Eu vou colocar aqui dentro. Só um pedacinho já tem muito perfume. Agora a gente vai tampar. E vamos chacoalhar isso aqui. Olha a diferença de cor dessa que eu acabei de colocar para essa daqui, que já tá há muitos anos, né? Na infusão. Então, você vai deixar em infusão, você vai deixar macerando isso aqui por no mínimo um mês, tá? Um mês macerando, aí você pode começar a usar. E como é que usa? Se você tá acostumado a usar essência de baunilha artificial, que é o aroma de baunilha, você tá acostumado a usar as gotinhas, né? Umas 4 gotinhas, 10 gotinhas, depende do tamanho da receita e da intenção. Ai, peraí, deixa eu botar mais aqui, que sobrou dentro desse saquinho, eu não vou desperdiçar nada. Então, você tá acostumado a usar as gotinhas da essência artificial. Como é que você vai fazer? Você vai substituir. Cada 10 gotas daquela essência artificial equivale a mais ou menos uma colher de sopa dessa essência natural que você fez, tá? Então, é só fazer essa substituição e usar normalmente. No mesmo momento em que você acrescentaria a essência artificial, você pode acrescentar a natural, tá bom? Façam que vocês vão perceber a diferença. Vale muito a pena, tá? Então, 3 favas de baunilha para 200 a 300 ml de vodka, certo? Deixa macerando por 30 dias no mínimo. Coloca uma etiqueta, como eu coloquei aqui, como essa daqui, por exemplo, ó. Eu coloquei a data, coloca uma etiqueta com a data e coloca também o que é,
tá bom? Eu vou colocar nessa daqui baunilha do Cerrado para eu saber distinguir, e não só eu distinguir, às vezes outra pessoa vai cozinhar aqui e vai pegar a essência e vai saber o que é, né? Tem gente perguntando, a alma gasta perguntando se precisa deixar na geladeira. Não, inclusive não é para deixar na geladeira, porque a temperatura ambiente ajuda na maceração. Se você diminuir a temperatura, aí vai demorar mais para ela liberar o sabor e o perfume aqui para a vodka, tá bom? O que você precisa fazer? Você precisa agitar. Toda vez que você lembrar, você vai lá no seu vidrinho e agita, tá? Agita pelo menos uma vez por semana, durante as 4 primeiras semanas. Ó, gente, já tá pegando cor. Ai, que linda! Olha só, já mudou aqui, já mudou o tom aqui. Já tá saindo. E as suas receitas vão ficar com os pontinhos da baunilha. Se a sua baunilha tiver macia, como eu falei, eu recomendo que você retire um pouco das sementes, use em alguma receita, mas deixe algumas sementes aqui também para sua essência ficar com as sementes, para na hora que você for usar, sempre ter um pouco de sementes dentro da sua receita, que vai deixar o seu bolo, o seu sorvete, o seu creme muito mais interessante, né? Tanto de ver quanto de comer. A pessoa também vai ter certeza que você usou baunilha natural, tá bom? Quando você deixa as sementinhas, tá? E é muito diferente o sabor, porque a baunilha artificial é uma caricatura do sabor, não é nem do sabor, é do aroma. Aquilo ali é só o aroma, né? O nosso paladar tá muito ligado ao olfato, então a indústria, sabendo disso, não coloca nem sabor ali. Se você provar, ela não tem sabor, ela tem aroma. Só que engana nosso paladar por conta do aroma artificial. E essa daqui, gente, é outro nível, é outra coisa. Eu não vou dizer pra você nunca use a baunilha artificial. Eu acredito que as receitas têm que ser viáveis. Muita gente tá aqui me vendo, faz comida pra fora, né? Faz os seus doces ou enfim, cozinha pra vender. Então, as receitas têm que ser viáveis e de repente o seu público não está disposto a pagar pelo preço de uma baunilha natural. Então você usa uma artificial, mas use com sabedoria, com critério, né? Uma massa de bolo, um bolo que ainda vai ser recheado, vai ter cobertura, tem necessidade de usar uma baunilha natural? Se você usar, ótimo, mas não tem necessidade. Agora, um creme brulee, uma panna cotta, é outra história, porque são receitas muito simples, com poucos ingredientes e que a baunilha é o protagonista. Então, a protagonista. Então, quando a baunilha for a protagonista, use baunilha natural. Use a sua essência de baunilha. Isso aqui, gente, vai durar anos e anos e anos e anos. Eu tenho aqui dentro ainda as primeiras favas que eu coloquei em 2014, para você ter uma ideia. Por quê? Desculpa, porque o álcool é conservante, né? Então ela não vai estragar. O que você tem que fazer é sempre completar com vodka. Tá vendo aqui que ela tá toda coberta com vodka. Se o seu vidrinho for menor, for mais baixo do que o tamanho da fava, você pode cortar a fava e colocar ela cortadinha aqui dentro, para que ela fique completamente submersa na vodka. E aí você vai usando e vai completando com vodka para ela sempre tá totalmente submersa na vodka e não estragar, tá? O que pode acontecer? Com o tempo, a sua essência vai ficando um pouco fraca, gente, mas demora, tá? Depende também do seu uso. Se você for usar mais e ficar sempre completando, toda semana você usa e está sempre completando. Então, isso aqui vai ficando mais fraco. O que você faz? As próximas favas que você comprar, você vai acrescentando aqui, tá? Então, você vai acrescentando uma por uma, até ficar com o vidrinho assim, cheinho de favas. Comece com 3, tá bom? 2 ou 3 para essa quantidade. A cada 100 ml de vodka, uma fava de baunilha, tá bom? Essa é a proporção ideal para você ter depois de um mês de maceração, né? Ela aqui dentro do vidrinho, você põe no armário, ao abrigo da luz e tal, um armário escondidinho lá, e mexe uma vez por semana. Aí depois de um mês você vai ter uma essência de baunilha para chamar de sua, maravilhosa, você não vai querer outra coisa. Eu nem tenho aqui a essência artificial para mostrar para vocês, que eu realmente não uso, né? Como o meu foco são os pratos salgados, eu uso pouca baunilha e faço as sobremesas,
mas não é como uma confeitaria, né, que usa sempre, então nem tenho a essência artificial, só tenho a natural. E agora eu tenho a minha de baunilha do Cerrado, maravilhosa, estou super feliz. E eu amei mostrar para vocês como fazer a essência natural, tá? Você pode fazer com a baunilha normal que você encontra no mercado, provavelmente ela vai vir de Madagascar. E é isso, espero que vocês tenham gostado da live. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui no chat que eu respondo. Acho que não ficou nenhuma dúvida para trás. Escrevam aí no chat se tiverem alguma dúvida sobre baunilha. E a gente se vê numa próxima live, tá bom? Um abraço, beijo grande para vocês. Foi ótimo voltar aqui para contar como é que foi a minha viagem e os ingredientes que eu trouxe de lá. Ai, meu Deus, eu ia esquecendo. Tem uma coisinha para mostrar aqui para vocês, uma coisinha extra. Olha que coisa mais linda, cajuzinho do Cerrado. Olha, gente, tava no início da estação e eu amo essa fruta. Já amo o caju, né? E o cajuzinho do Cerrado, então, é muito maravilhoso. Essas aqui eu mesma colhi do pé no meio do cerrado. Isso aqui eu chamo de luxo, né não? Olha que coisa mais linda. Para quem não conhece, ele é pequenininho assim mesmo. Não é que ele atrofiou não no pé. Por isso chama cajuzinho, porque ele é assim, coisa mais fofa. E tem um sabor maravilhoso, lembra caju, claro, é um sabor de caju, só que ele é menos, aliás, ele é mais adstringente, eu acho mais adstringente do que o outro. E ele tem uma consistência mais firme, então é perfeito para fazer doce em calda. Isso aqui, o doce em calda dele é maravilhoso. Eu gosto muito mais do doce em calda desse do que do caju normal. Eu gosto dos dois, né? Tem uso para todos os ingredientes e para todos os cajus. Não tem um melhor do que o outro. Só tô falando aqui as diferenças entre um e outro para você que não teve a oportunidade de provar, conhecer um pouco mais. Olha só essa cor, que coisa linda. É isso aí, viva o nosso cerrado, esse bioma maravilhoso que a gente tem aqui no Brasil, não só no estado de Goiás, né? O cerrado pega uma parte de Minas também, pega Tocantins, pega Maranhão, pega Ceará. Então a gente tem que abrir a nossa mente para enxergar o Brasil de uma forma assim, da gastronomia a gente não enxerga somente por estados, a gente enxerga muito mais pelos biomas, que são os biomas que trazem as diferenças entre os ingredientes, né? Que trazem essa diversidade entre os ingredientes. Então é isso, gente. Viva a gastronomia brasileira, viva o cerrado brasileiro e espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima live. Vou correr porque agora tem aula de mentoria com os alunos do curso. Beijo grande, beijo. Tchau, tchau.